Fala pessoal, vocês estão bem? Olha a gente aqui de novo e o vídeo de hoje está muito bacana. A gente reuniu uma galerinha e fez a seguinte pergunta: como foi o processo de entrar na faculdade? É cada história? Confere só. Que bom ter vocês aqui, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês nessa nossa informalidade. Mas eu espero que, de alguma forma, as nossas experiências aqui e de como foi entrar na faculdade motivem e inspirem as pessoas de alguma forma. A pergunta é básica e ela é geral para todo mundo. Como foi o seu processo de entrar na faculdade? E eu tenho certeza que vão sair daqui experiências, uma diferente da outra, e aí a gente pega um pouquinho da ideia, né, das dificuldades encontradas, de como foi o processo dos estudos para o Enem, as técnicas que vocês usaram, como foi esse processo entre Enem e Sisu até esperar a data. Vocês passaram na primeira opção, passaram na segunda, e aí vocês falam com a gente baseado na sua experiência. E, Olê, a sua tela tá comendo um pouco a cabeça de vocês. Para mim aqui tá. Se você tiver como aumentar ela um pouquinho, inclinar ela um pouquinho. Isso, perfeito, perfeito. Foi, tá ótimo. Isa, você formou em Direito, né? E como foi esse processo seu para entrar na faculdade? Bom, então, na verdade, o direito foi algo muito diferente na minha vida, porque eu fazia edificações na época, né? O ensino médio, ele foi um ensino médio integral, que tinha o técnico em edificações. E aí, na época, quando eu entrei para edificações, eu queria fazer engenharia civil, queria ser igual meu pai. E no desenvolver, eu vi que eu não gostava de cálculo. Então, eu acabei indo para um curso, né, totalmente diferente. E passei, então, a gostar mais dessa área de humanas. E chegando no direito, foi algo que realmente me preencheu, que eu realmente vi um sentimento diferente em relação ao que eu sentia quando eu fazia edificações, quando eu fazia, né, algo ligado ao cálculo. Então, a primeira coisa que eu posso falar é que eu mudei, né, totalmente de ideia em relação ao que eu pensava no início do meu ensino médio. Direito foi sempre a sua primeira opção? Nossa, não. Eu passei por vários estágios. Como eu estava em edificações, eu já sabia que eu não queria nada ligado a cálculo. Eu falei, gente, não quero mais nada de engenharia, nada que tenha cálculo. E aí eu fiquei muito em dúvida em psicologia e direito. E foram duas matérias, assim, dois cursos que foram chamando a minha atenção. E aí eu fui começar a fazer aqueles testes de internet, né? Para ver onde que eu me encaixava melhor. E a minha mãe tinha cursado também alguns meses de direito. Eu comecei a ler uns livros. É aquele momento que a gente recorre a tudo para tentar entender qual que é, onde está, né, a nossa maior aptidão. E aí acabou que, lendo esses livrinhos, né, da minha mãe, eu comecei a me interessar muito pelo direito. E eu não sei, eu tive aquela certeza mesmo no último mês. Foi bem assim, nos 45 do segundo tempo. E você conseguiu passar de primeira no Sisu? Como foi o processo de chegada até a faculdade? Então, eu passei. Lembro assim que não foi uma das maiores colocações, não, mas eu acho que no momento que a gente está no Enem, assim, toda conquista, né, é muito grande. Então, para mim, foi um sonho. Eu passei para o UFJF. O engraçado é que eu não planejava ir para o UFJF. Eu planejava ir para o UFMG. E foi a minha mãe. Minha mãe tem essas coisas, né? Essas visões. Eu falo que ela é uma pessoa que tem sempre uma visão para o futuro muito acentuada. Eu confio muito nisso. E aí ela falou para mim, Isa, para o UFMG estava um pouco mais distante, eu ia colocar como segunda opção. E para o FJF estava mais tranquilo. E aí a minha mãe falou assim, Isa, você vai colocar o FJF diurno e o FJF noturno.
Então, as minhas duas opções foram para o FJF. Ou vai ou racha, né? Não tinha outra opção. Lê, a gente sabe que você é médica hoje, né? Mas como foi esse processo para entrar na faculdade de medicina? Cara, é um processo complicado que já começa no vestibular, né? Eu acho que a angústia do estudante de medicina, ela já começa quando você fala assim, eu vou fazer medicina. Now would be an amazingly good time to tell me because I really need some answers. Que as pessoas já acham aquilo assim, o ápice do vestibular. Ainda tem aquelas pessoas que chegam e falam assim, não, mas porque eu conheço fulano que tentou 10 vezes e não conseguiu. Eu conheço fulano que tentou 11 vezes e não conseguiu. Então, você já vai para o vestibular com aquela pressão, né? Eu acho que você tem que ter muita certeza do que você quer. Eu fiz 4 vestibulares. Eu formei no ensino médio em 2008. Meu colégio tinha preparatório para o vestibular. E nos 3 vestibulares anteriores que eu fiz, eu tinha nota para passar para todos os outros cursos, menos para medicina, né? Então você pensa nesse processo. Eu fiz quase uma faculdade de cursinho, né? E acredito que tenha sofri durante esse processo por todas as angústias e todas as preocupações que um vestibulando, independentemente do curso que ele faça, passa. Que é aquela coisa, né? Eu não estou no colégio e não estou na faculdade. O que que eu sou, né? Eu estudava muito, era incentivada e cobrada por esse aqui, né? Esse aqui é meu pai. E estudei muito, assim, final de semana fazia simulado, fazia prova do Enem. Eu lembro que eu peguei o processo, né, para quem é mais novo, deve saber disso, mas eu peguei o processo de transição do Enem. Então, eu peguei o modelo do velho vestibular passando para o novo Enem. E agora você vai passar para um esquema que você tem que fazer 180 questões, 90 questões num período muito curto, e ainda tem que fazer uma redação, então ainda tinha esse estresse, né? O que é novo Enem, aí vaza a prova, vai ter prova, não vai ter prova, faz a prova e a prova vaza depois, então a gente fica naquela incerteza, poxa, consegui uma pontuação, mas depois a prova pode ser cancelada. Tinha um professor meu, eu lembro, de matemática, que dava listas e listas e listas, e era muito semelhante ao modelo do Enem. Então, eu lembro que na minha prova de matemática eu errei 3 questões de matemática por conta dessas listas que eu fazia, porque era um treino de tempo mesmo. Então, acho que fazer exercício é essencial. E entender, assim, eu estava fazendo a minha parte. A gente, às vezes, tem uma postura assim de medo, a gente vai para a prova com medo, né? Muita gente vai para a prova com medo, assim, pensando, porque essa prova é muito difícil e tal, mas se a prova existe, ela é passível de ser feita, né? Então eu lembro que a minha mentalidade no último ano, eu falei assim, gente, se tem gente que pode passar nessa prova, então eu posso passar nessa prova. Então, independentemente se o tempo é curto, se tem muita questão, se tem redação para fazer, todo mundo vai fazer a mesma prova, e se ela é passível de ser feita, eu também vou dar cara, vou arrebentar com essa prova e vamos que vamos. Eu lembro que eu tinha essa confiança, claro, medo todo mundo tem. Então, eu passei no vestibular em 2012, entrei na faculdade em 2012 e a partir daí, assim, acho que a sensação de passar no vestibular é indescritível, né? Você fala assim, cara, eu sonhei aquilo e isso está se tornando realidade, sabe? Seu Zé Adriano, como já apresentado, pai da Leandra, né? É muito bom ter você aqui com a gente nesse episódio. E é interessante a sua trajetória, uma vez que a filha já estava formada, a carreira bem estabelecida no Poder Judiciário, e o senhor decide fazer história, né? Como foi essa decisão? Eu acho que o primeiro é você ter um sonho. Você ter sempre dentro do seu coração, dentro do seu interior, uma vontade, né, de realizar um sonho. Então, quando você fala em história, né, que na verdade eu terminei agora, em janeiro, né, de 2020, antes um pouquinho da pandemia, eu sempre tive essa vontade de fazer história. Primeiramente, eu terminei,
de forma tardia, com 40 anos eu terminei Direito. Então, já terminei de forma tardia. Com 27 eu terminei meu segundo grau, também de forma tardia. Mas a vontade, o ímpeto de você estudar, de você realizar, de você estar conhecendo, isso sempre foi muito forte, assim, dentro de mim, entendeu? E outra coisa também, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de me relacionar. Até agora, você vê, eu estou me relacionando com vocês, que são jovens. Isso faz com que o seu sonho nunca morra, porque, no fundo, quando você está se relacionando com juventude que está em experiência de trabalho, no meu trabalho eu tenho assim, um contato muito grande com as estagiárias, com os estagiários, pessoas que estão se formando, isso faz com que haja sempre uma renovação daquilo que você pensa, né? Daquela sua ideia, daquele seu sonho, daquele seu projeto. E eu acabei assim, sendo bem abençoado, porque ao lado da minha casa abre uma faculdade que tinha o curso de História e ele era online. Então, assim, quando abriu aquele curso, eu fui um dos primeiros alunos do curso, eu fui o primeiro a me formar nesse curso de História, nessa faculdade, nessa cidade, eu falei, pronto, realizei meu sonho. Mas esse contato com o direito, né, me levou a estar no meio de pessoas que tinham curso de Direito por força do Tribunal de Justiça. Então, eu comecei a me identificar ali, e também com 32 anos, comecei minha faculdade com 33, demorei um pouquinho, demorei 7 anos para terminar, mas terminei. Então, eu acho que, para resumir, tudo é uma questão de força interior, né? Você tem aquela força, aquela vontade, você associa isso com Deus, né? Ele pode todas as coisas, e você chega lá, isso independente da idade. Yes, we can. E, Renan, o físico do grupo, né? Quantos The Big Bang Theory você teve que assistir para gostar de física? E como foi esse processo para você entrar na faculdade? Por incrível que pareça, a minha relação com The Big Bang Theory durante o processo de vestibular, né, e tal, foi muito pouca, não via muito a sério. Mas pegando esse gancho em relação a influências, o que me levou a levar aí para física, né? Desse modo de séries, assim, se eu não me engano, a primeira foi Flash, por causa do personagem Cisco Ramon, que ele é bem científico, assim, e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, foi uma certa influência de professores mesmo que eu tive na escola. E, por incrível que pareça também, o meu relacionamento com a física durante o ensino médio não foi tão perfeito assim. Eu lembro que no primeiro ano do ensino médio, quando houve de fato essa transição, né, do fundamental para o médio, eu fiquei de recuperação em física e matemática, não sei mais o que, e foram minhas primeiras recuperações. E não sei porque a partir dali, de alguma forma, aquilo me incentivou a buscar a física por um outro lado, no sentido de que eu acho que eu estava estudando errado e que eu precisava considerar alguma coisa ali que eu não estava mais olhando de uma certa forma, né? Foi a partir daí que eu comecei as minhas conversas com os professores e tudo mais, e a entender a física por um lado bem mais natural e teórico do que por um lado técnico de sentar e fazer exercício e tudo mais. Obviamente que isso é relevante, mas eu acho que a minha influência maior foi entender a física como simplesmente a criação, sabe, do universo e tudo mais, e querer entender tudo isso que funciona e como todas as coisas elas acontecem à nossa volta, sabe? E a partir da escolha da física, né, baseado nas suas influências, como foi o processo do SISU e como foi escolher o FJF? Foi a sua primeira opção? Foi o seu primeiro vestibular? Você sofria aquela pressão? Ah, eu tenho que entrar na faculdade de qualquer jeito? Eu acho que essa pressão, sim, eu sofria, né? Querendo ou não, acho que todo vestibulando acaba sofrendo. E eu conheci o FJF por uma amiga nossa, da nossa turma, ela que teve o conhecimento ali primeiro a respeito da faculdade e tal, e a partir dali ela lançou, né, a ideia para a turma, do PISM no caso, né, isso no primeiro ano, e a gente adotou, se eu não me engano, acho que foram 12 pessoas da turma que partiram, né, para essa missão do PISM e tudo mais. E lembro que na minha primeira ida para Juiz de Fora eu já fiquei, caraca, que cidade bacana, que universidade top e tudo mais, né? Então eu acho que a paixão ali já foi crescendo. E sobre o FJF foi basicamente assim que eu conheci. E em relação ao processo de vestibular, de uma maneira geral, né? Eu confesso que eu não fui muito dedicado no meu terceiro ano, porque eu também tenho uma certa relação com a música, né? Que é uma segunda paixão minha.
E durante esse processo de terceiro ano eu estava muito envolvido com a música, com a igreja também e tudo mais. E eu lembro que para os estudos, o PISM, se eu não me engano, era em dezembro, né? Eu fui começar meus estudos para o PISM em outubro só, final de outubro, que um amigo meu junto que passou só que para o campo de Governador Valadares, ele quis começar a estudar comigo, né? A gente começou a estudar junto. E aí durante esse processo eu falei, caraca, outubro, não sei se vai rolar mais, porque a prova já é em dezembro, já passou o ano todo. Mas enfim, daquele momento eu comecei a me dedicar para as específicas que eu faria, que no caso era física, matemática e química, e o resto eu basicamente entreguei nas mãos de Deus, porque foi um processo bem corrido ali daqueles 3 últimos meses, mas que de uma certa forma eu consegui me empenhar e graças a Deus eu consegui a aprovação, né? PISM, para quem não sabe, é um processo interno, o vestibular da UFJF, né? E a gente vai colocar mais informações aqui na descrição do vídeo. Gente, muito obrigado. Cada experiência é única, cada processo um diferente do outro. Mas se você se sentiu de alguma forma inspirado por esse episódio, deixa seu like aqui no vídeo e compartilha com seus amigos. Se inscreve no canal, porque semana que vem tem mais. Tamo junto!